Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de RecRaiz. Esse curso é o curso de simulação de escoamentos bidimensionais e nessa aula a gente vai aprender como é que a gente coloca as condições de contorno para a simulação de escoamentos bidimensionais. Condição de contorno de vazão nos rios afluentes e também condição de contorno de maré para a embocadura. Bom, então, antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês recebam as novidades, cursos novos, as lives. Então, tudo isso vocês podem receber ao se inscrever no nosso canal. Vamos começar então? Bom, eu vou partir então exatamente do ponto que eu finalizei na videoaula anterior, onde a gente criou os dados de geometria. Então a gente importou e criou os dados de geometria aqui nesse arquivo. Muito bem. Para então adicionar os dados de condição de contorno, eu já preciso que nesse arquivo de geometria já existam então as linhas de condição de contorno, que a gente criou também nas aulas anteriores, essas linhas de condição de contorno. Então já estão integradas ao domínio bidimensional. Então o que é que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é incorporar esses dados de condição de contorno, dados de vazão, afluente e dados também de maré. Então, para atribuir esses dados, então a gente vai vir aqui nessa opção, que é editar dados de escoamento não permanente. Por quê? Porque esses dados de maré e de vazão, eles variam no tempo. Então, a maré está variando no tempo, a vazão também, né, é um hidrograma que está variando no tempo, então por isso que eu preciso colocar dados de escoamento não permanente. Então, vou abrir aqui essa janela, ele abre aqui, ó, esse formulário de dados de escoamento permanente. Então o RecRaiz ele já reconhece as duas condições de contornos para áreas de escoamentos bidimensionais que eu já defini na videoaula anterior, que seria a condição de contorno no rio Mundaú e a condição de contorno na embocadura. A gente vai começar pela condição de contorno no rio Mundaú, essa daqui, ó. Então, nessa condição de contorno, a gente tem uma condição de vazão. E dentre as opções possíveis para essa condição de contorno, a gente vai usar essa segunda opção aqui, que seria Flow Hydrograph. Então, seria o hidrograma de escoamento, que seria um hidrograma de vazão. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma nova janela para que a gente insira os dados de condição de contorno. Bom, esses dados de condição de contorno, eles podem ser atribuídos a uma data fixa no tempo. Então eu vou aqui escolher essa opção, data fixa no tempo, e eu vou visualizar exatamente agora, né, qual é a data e quais são as informações dessas vazões afluentes. Então para isso eu passei para vocês, ó, uma pasta com os dados, e aqui eu tenho uma pasta de vazões, então tem esse arquivo aqui de vazões. Nesse arquivo de vazões eu tenho as informações, ó, de vazões aqui nesse arquivo, com a data na primeira coluna e os valores na segunda coluna. Então a gente vê que a data inicial é 1º de janeiro de 2017 e esses dados vão até aqui o final de fevereiro, ok? Então são 60 informações, onde cada informação eu tenho uma informação por dia. Então o intervalo de tempo entre cada informação dessa é um dia. Então vou voltar no RecRaiz, aqui nesse formulário, e vou fixar minha data inicial de simulação para esse dado, né? Que é 2017, janeiro. 1º de janeiro de 2017. Então venho aqui, a hora, 0 hora, o intervalo de tempo diário, e ele já cria automaticamente aqui data, tempo de simulação e os valores aqui que eu preciso colar. Então eu vou copiar aqui da planilha e vou colar aqui no RecRaiz. Seleciono toda a coluna, Ctrl V, e eu tenho essas informações aqui. Outra coisa muito importante para essa condição de contorno de montante, né, que é uma condição de contorno de vazão, é definir a inclinação da linha de energia. Então eu vou definir uma inclinação de 1, certo? Para dizer que a inclinação ali ela é horizontal, então não vai ter transformação de energia ali naquela linha. Então vou dar um OK
e eu já tenho a condição de contorno de vazão definida aqui para a minha condição para a seção de montante. A próxima seção é a seção de jusante, que é a embocadura, e para essa condição de contorno, o tipo dela vai ser o tipo de hidrograma de nível, que é o Stage Hydrograph. Tá? Então seria a condição de maré, que seria um hidrograma de nível. Então eu vou clicar aqui nessa opção, hidrograma de nível, eu vou fixar a data inicial também, a data seria 2017, janeiro, dia 1º de janeiro de 2017, e a 0 hora também. E agora a gente precisa definir os valores da maré. Então, para definir os valores de maré, então eu vou vir aqui, ó, maré, no arquivo de maré, que eu também passei para vocês aqui nos dados, maré, esse arquivo aqui, ó, maré. E essas informações são horárias. Vocês estão vendo aqui informações horárias de maré. Aqui são os valores. Então, no total, para esses 2 meses, eu tenho essa quantidade de informações, 1416. Então, eu preciso definir essa quantidade também aqui, ó, número de ordenadas. Então, eu vou clicar aqui em número de ordenadas. Eu vou colocar, o padrão é 100, né? Mas vou colocar aqui 1416, dar um OK. Vou copiar esses dados de maré, seleciono toda a coluna, copio os dados de maré, volto para o RecRaiz, seleciono a coluna e colo. E aí os dados vão ficar aqui, ó. Olha que beleza. Vou plotar, só para verificar, e está tudo ok. Beleza, então agora a gente vai... as condições de contorno já foram definidas, e o próximo passo seria definir a nossa condição inicial. A condição inicial é muito simples no caso de escoamentos bidimensionais. Basta a gente definir o nível inicial no domínio computacional. O que é que eu recomendo para vocês? Que a elevação inicial do nível da água seja igual ao valor da condição de contorno para ter igual a 0, exatamente no início da simulação. A gente tem aqui esse valor, né, que é 0,16, e eu vou pegar esse valor de condição de contorno para ter igual a 0, copiar e colar aqui como o nível inicial do domínio computacional. Então quer dizer que todo o domínio, o nível da água vai exatamente ficar na mesma cota da condição de contorno. Isso evita esses gradientes hidráulicos entre a condição de contorno e o domínio, que pode causar instabilidade do modelo. Então é muito importante que esse nível inicial ele seja compatível com o nível de condição de contorno também, nível da condição de contorno. Vou aplicar esses dados e vou salvar esses dados aqui de escoamento não permanente em um arquivo, Save Unstead Flow Data, e aí eu vou chamar esse arquivo de Mundaú 2D e dar um OK. Eu posso agora fechar, e aí eu tenho o meu arquivo de dados de escoamentos não permanentes para fazer com as condições de contorno o problema já definido aqui. Tá? Então, basta agora a gente fazer a simulação e visualizar os resultados, que é o que eu vou fazer na próxima videoaula. Vejo vocês lá. Um abraço.